não só na saúde, pode ser usada em outros setores da economia. Todas as tecnologias, ou usos tecnológicos, que têm impactos transversais, ou seja, tem um efeito de spillover, de transbordamento de um setor para outro, me interessa muito. Por quê? Porque eu posso, na verdade, não só de uma indústria específica, de um setor econômico específico, mas de outros, reduzir custos em difundir tecnologias e amparar setores e outras tecnologias que vieram de outros setores. Então, tem uma questão de saúde amparada num setor também econômico, numa razão econômica. Então, por esses dois fatores, a BDI se aproxima desse projeto com um olhar muito grande. O fator saúde, que é o olhar do atual presidente da BDI, que é só um viés, um acaso nesse exato momento, e o segundo, que é uma questão mesmo de transbordamento para outros setores econômicos. A junção, eu acho que, eu não diria perfeita, porque pode melhorar, mas é uma junção muito auspiciosa entre a academia, né, o mundo empresarial, que a gente estava querendo muito, e, de certa forma, política pública, professor. Quando a gente faz esse círculo virtuoso atuar, amparado por instituições como a BDI, me enche os olhos, na verdade, não só de orgulho, eu estou parabéns pelo trabalho desenvolvido, mas também me enche de esperança que a gente pode, né, na verdade, como esse caso, fazer com que iniciativas como essa possam florescer em outras áreas também. Então, são palavras iniciais, né? Obviamente, vocês são os especialistas no assunto, eu trago só esse amparo inicial, demonstração de apreço e de cooperação nossa da BDI com isso. Obrigado, Elcio. Obrigado, hein? Muito obrigado, Igor. Durante esse mês de setembro, toda terça-feira, nós vamos nos encontrar às 16 horas. Nós vamos ter vários especialistas em tecnologia, nós vamos ter também o apoio do Bruno, da BDI, que está acompanhando a gente, vamos ter o pessoal do ISP acompanhando a gente, da GS1 acompanhando a gente, e também vamos ter a supervisão da Anvisa, né? Eu gostaria de pedir as palavras iniciais da doutora Fernanda, que é responsável pela Gerência Geral de Monitoramento de Produtos, inicialmente para suas saudações, e depois a gente vai evoluir mais um pouquinho aqui com os participantes, e no final a gente vai pedir para o Cristiano dar uma geral para nós, e toda uma retrospectiva e uma visão prospectiva do que a gente tem com relação à implantação. Doutora Fernanda, a senhora está conectada? Doutora Fernanda? Cristiano, ela está contigo aí? O Vidal falou que ela estaria contigo? Ela está online aqui, parece que ela está pelo celular, ela entrou pelo link. Eu não sei como é que ela aparece aqui com a gente. Ela disse que o som está cortado aqui, deixa eu ver. É que ela baixou agora o aplicativo também, ela não está muito familiarizada aqui. Tem muitos agora, né? O pessoal entra, um evento é com outro, evento é com outro, depois é com outro. Ela está tentando aqui. Para a gente ganhar tempo, acho que eu posso pedir para o professor começar com as palavras dele, daí a gente chama ela de novo, tá bom? Perfeito. Professor Eduardo. Professor Eduardo Mário Dias é o grande idealizador do GAESE, né? Uma pessoa aí que está brigando pelo esse Brasil moderno já faz alguns anos, né, professor? E ele é nosso grande líder de todos os trabalhos que a gente tem desenvolvidos aí, baseado nessa tríplice aí, de academia, de empresas de tecnologia e também do setor privado. Por favor, professor. Poderia fazer suas considerações iniciais? Claro. Obrigado, Elcio, pela sua ajuda inestimável, porque sem você não teria saído esses 6 anos de encontros anuais importantes para a tecnologia nessa área. E eu quero saudar aí 2 agências muito importantes do governo, capitaneadas aqui pelo meu amigo Igor. Eu posso chamá-lo de meu amigo? Pode, sim. Ele me aguenta telefonemas fora de horário. Quando eu atendo, né? Quando eu consigo. Mas ele é um grande incentivador de tecnologia nacional. Quero saudar o Cristiano, o pessoal da Anvisa, que nos tem dado todo esse apoio, e concluímos com o prêmio, né, Cristiano, que ganhamos no ano passado, de inovação, que eu fiquei muito contente. Mas, afinal de contas, um projeto coordenado por engenheiro elétrico ganhar um prêmio na medicina. O pessoal achou que era uma loucura, mas nós ganhamos. E aí, o saúde do pessoal da Anvisa, que tem nos dado todo o apoio irrestrito. E primeiro foi acreditar em nós, né? Tinham outras pessoas querendo fazer esse sistema,
E nós, muito modestamente, fomos escolhidos e a gente agradece demais esse apoio das agências do governo, né, no que é desenvolvimento de tecnologia nacional. Então, isso, sem nenhum arrobo, é fundamental para o país. O país precisa aprender a ter tecnologia própria, e não negar os estrangeiros, longe disso, mas desenvolver junto projetos que possam atender necessidades brasileiras. Eu acho que isso a gente está conseguindo com muito sucesso e eu agradeço muito o apoio de todos que estão aqui, em particular das agências que nos têm nos ajudado muito e têm nos guiado, né, nessas soluções nacionais. Eu acho que uma coisa ajuda a outra. Esse projeto da Anvisa, ele veio porque nós tínhamos feito um projeto para o mapa, que funciona até hoje, de rastreabilidade da carne, que está usado para exportação e importação. Então, a economia de escala que deu isso, tanto para o mapa quanto para a Anvisa, é muito importante. Então, a gente precisa discutir isso com o mercado, sentir o feedback e tomar as medidas necessárias. Eu agradeço muito esse espaço, obrigado e bom trabalho a todos. Muito obrigado, professor. Esse novo evento aqui, esse novo formato nosso, né, do CETERM, ele vai ser totalmente baseado em do's and don'ts. Então, nas próximas terça-feira, nós vamos ter uma discussão muito forte sobre do's and don'ts do ponto de vista do detentor de registro. Na seguinte, terça-feira seguinte, do's and don'ts do ponto de vista do distribuidor. E na sequência, a gente vai ter um do's and don'ts do ponto de vista do dispensador de medicamentos. Essas 3 sessões vão ser controladas pelo pessoal, com a colaboração da Price, inicialmente, depois nós vamos ter o pessoal da Deloitte, e depois a Ernst Young. As 3 consultorias estão fazendo um extenso trabalho de consulta global sobre o que é importante do ponto de vista de processo de negócio, do ponto de vista de plano de implementação, do ponto de vista de tecnologia e de gestão de projetos. Além disso, eles vão ter também, a cada sessão que eles forem, vão ter um espelho na sequência, uma sessão serão de 1 hora, que serão seguidas por uma outra sessão em que terá um especialista em tecnologia, Rodrigo Klein, inicialmente, da T2, depois o Luca Gabrielli, pela parte horizontal, na terça-feira seguinte, e depois a gente terminaria com uma visão também, com uma contribuição do professor Vidal. O professor Vidal foi responsável pela implementação do banco de dados central e ele vai estar explicando como é que a gente vai preencher os dados dentro do sistema da Anvisa com relação ao plano de trabalho que o Cristiano vai trazer para a gente. Cristiano, a doutora Fernanda conseguiu entrar ou você quer primeiro fazer e depois ela termina? O que você prefere? Bom, ela me informou que já entrou. Não sei se vocês estão vendo ela. Não sei se ela aparece. Doutora Fernanda, a senhora está online? Ela está falando comigo aqui. Mas é alguma configuração. Bom, a gente pode começar aqui, então, que ela vai acompanhando a gente, e à medida que a gente conseguir configurar aqui, ela já entra com a gente. Eu estou passando aqui meu celular para você, e daí a Fernanda pode ajudar, tá? Tá legal. Remotamente ela entrar. Bom, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Bom, vamos começando aqui também, então, agradecer o convite, né, da equipe do GAES e HC. Acho que são parceiros essenciais nesse processo. Eu acho que é um formato de produção, né, de entrega de valor público, né, de serviço público diferente. A Fernanda está aí. Será que ela está com a gente? Ela está aparecendo aqui agora. Ela está com um problema com o microfone aqui. Acho que agora ela está falando. Fernanda? Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, Fernanda. Como é que está, doutora? Tudo bem? Tudo bem. Desculpa a demora, mas eu realmente estava com um problema aqui para habilitar meu microfone, que não estava habilitando. Eu estava escutando vocês, mas não estava conseguindo nem habilitar o vídeo, nem habilitar o microfone.
Mas está ótimo. Importante que a senhora conseguiu. A gente sabe que são múltiplas plataformas e é muito difícil a gente conseguir dominar todas, né? Pulando de reunião em hora. A senhora podia compartilhar suas considerações iniciais antes do Cristiano começar? A gente viu que chamou bem a atenção da gente, que a Anvisa colocou no plano estratégico, né, dela a implantação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, né? A gente gostaria muito de ouvir como é que vocês estão vendo isso nesse momento, doutora. Então, esse é um processo que a gente já está trabalhando há muito tempo dentro da agência, internamente dentro da agência, e com a parceria do GAESE, essa parceria já tem 4 anos, um pouco mais de 4 anos, e tem sido bastante exitosa. Nós estamos cumprindo todos os prazos, todos os requisitos da lei que define o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos e que definiu prazos para a Anvisa estar implementando esse sistema. Então, a gente já passou pela fase de definições iniciais, de regulamentação, já passamos também pela fase experimental e agora estamos na fase de implementação propriamente dita. Da Anvisa ainda falta a publicação de uma instrução normativa que deve ser pautada aí para a votação da diretoria colegiada nos próximos meses, que estabelece os prazos finais para a implantação das empresas. Esse foi um processo construído pouco a pouco, que está sendo construído, em que todos os atores estão sendo ouvidos. É um processo que tem ocorrido de forma muito aberta, muito participativa. Ele é inovador, ele tem vários desafios que estão relacionados à implementação da rastreabilidade, tanto pela Anvisa quanto pelo setor regulado como um todo, porque envolve toda a cadeia de medicamentos, mas traz benefícios importantes para a saúde pública. Então, não se trata apenas de um controle sanitário, de um controle de produção, mas sim de benefícios para a saúde pública, para a saúde da população. Então, agradeço a parceria que a gente tem tido com o GAES, que tem sido uma parceria muito importante. E eu acho que esse evento é um evento que também contribui muito, que vão ter vários atores discutindo, vamos ter experiência de empresas também, então eu acho que vai ser um evento muito importante de disseminação de informação. Com certeza, doutora. A gente conta realmente com essa parceria. É uma discussão bem ampla que a gente vai levar nessas próximas terças-feiras, né? Vai ser bem extenso. São mais 4 sessões, né? Que a gente vai ter aí. São mais 4 terças, às 16 horas, que a gente vai estar se reunindo para discutir essa facilidade com essa visão global. A gente vai ter também apoio, a gente está tendo apoio de outras instituições acadêmicas também. O pessoal da Mauá está participando de algumas discussões, o pessoal da FEI, ou seja, a gente está deixando realmente cada dia mais o processo mais robusto e colocando mais gente para ajudar a criar esse processo, esse plano de implementação com o menor risco possível, né? Cristiano, você consegue agora apresentar para a gente, colocar a tua apresentação? Obrigado, doutora. Muito obrigado mesmo. Fernanda, muito Obrigada obrigado a vocês. pelas palavras, muito obrigado pelas palavras. O GAES agradece. Deixa eu ver aqui. Compartilhar conteúdo. Só um minutinho, gente. Sim, agora consigo. Bom,
Então, a Fernanda já fez essa introdução para a gente, né? Acho que o destaque também que o professor estava dando para essa visão estratégica, né? Que hoje tem o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos para a Anvisa, né? Se entende que é uma solução, como a Fernanda falou, ampla, não está restrita apenas à visão inicial de controle de produtos, né, falsificados, né, produtos roubados que possam ser reintroduzidos aí. Então, não apenas a isso. A visão que temos trabalhado com a equipe do GAES e do HC é uma solução que dá conta de uma série de controles sanitários, como recolhimento de produtos, né, que se tem algum alerta sanitário, produtos, né, tem um alerta para produtos que possam estar próximos à expiração e que precisam, né, não são mais indicados o seu uso, né, até utilizações mais avançadas, né, aquelas informações que hoje precisam chegar lá para o paciente, eventualmente de uma alteração de bula, né, de uma nova indicação, algum cuidado com o produto. Então, é uma solução bem ampla, né, dados para farmacovigilância. Hoje a gente tem notificação de um evento adverso de medicamento, mas a gente não sabe, né, a quantidade de pessoas que estão consumindo aquele medicamento, aquele produto, né? Então nós não temos essa informação em tempo real para que a gente possa entender qual é o impacto desse evento adverso, né? As análises de risco de desabastecimento, né, elas também têm um atraso, né, para entender como é que está a oferta do produto no mercado. Então tem uma série de utilizações que tanto a gente dentro do Brasil pensa no Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, quanto também já estão sendo pensadas internacionalmente. Acho que o momento atual que a gente vem discutindo é o momento de implementação, né? A fase da lei que diz que nós temos que começar a conectar todo mundo. E a gente tem lembrado aí para as indústrias, né, para todos os envolvidos, importadores, distribuidores, varejistas, né, serviço de saúde, que essa solução, a gente tem falado, ela veio para ficar. Eu acho que foi uma solução que ficou muito tempo, né? A gente teve lá a lei em 2009, inicialmente se pensou numa solução descentralizada, né? Se pensou numa solução junto com a nota fiscal, se pensou num selo de segurança. Então, teve várias propostas para se trabalhar a rastreabilidade de medicamentos que elas foram, né, sendo refutadas, sendo barradas, e se chegou, acho que muitos acham que não vai ter rastreabilidade. E a gente quer apresentar que sim, a rastreabilidade teve muito avanço nos testes, nas propostas que a gente tem trabalhado e apresentado para o setor e validado junto com o setor, e é uma solução que está amplamente já sendo utilizada, né, em diferentes mercados aí, né? Nós temos toda a Índia já produzindo para produtos cerealizados, né? Nós temos experiências já na Rússia, na Comunidade Europeia começou ano passado, o FDA já está fazendo uma série de testes. Então, fora os mercados mais tradicionais, né, da Turquia e da Argentina, que começaram, né, as primeiras experiências aí com rastreabilidade, né, de unitização, serialização das apresentações, nós temos agora uma série de países e mercados aí que já estão utilizando a rastreabilidade. Então, assim, é um contexto novo em que as indústrias, né, diferentes parceiros aí, membros da cadeia, já estão se familiarizando e já entenderam que essa nova forma de controlar, de ter informações sobre os produtos, de trabalhar com seus processos industriais, elas está chegando, né? Ela está vindo da fora. E a Anvisa, né, devido ao seu papel de ser a agência que representa o Brasil nessas discussões, né, relativas a medicamentos, a segurança, eficácia, a qualidade desses produtos, né, participa do grupo lá do mecanismo dos Estados-membros, né, que até o Igor, né, a BDI referiu, né, Igor, que esteve lá e participou dessa preocupação da Organização Mundial de Saúde, né, e esse grupo de países, né, vem atualizando como é que está a situação em cada país, como é que tem sido adotado essa estratégia, né, de controle, e vem produzindo, né, já há 2, 3 anos, atualizando um documento que a gente participa, né, o pessoal nos ajuda também nas questões técnicas, que é uma versão inicial de uma política para a rastreabilidade de produtos de saúde, tá? Então, dentro da Organização Internacional, né, da Coalizão Internacional das Agências Reguladoras
e junto com a Organização Mundial de Saúde, já tem um consenso, né, e está se trabalhando com propostas de ter harmonização desses processos, né, para que o processo de rastreabilidade possa ocorrer globalmente, né? A gente sabe que hoje a gente trabalha com mercados globais, né? Também cadeias globais de valor, né? Então, se o produto para sair do Brasil, né, vários mercados já demandam que ele seja serializado, né? Então, acho que até as indústrias nacionais também estão tendo que enfrentar isso mais do que pela Anvisa, né? Até pela cobrança de outros mercados que já estão demandando produtos serializados. E para que as diferentes agências mundiais consigam utilizar essa informação, né, fazer essa rastreabilidade global de produtos, a gente precisa ter padrões que sejam interoperáveis, ou seja, a mensagem de ativação do medicamento, a gente se vê lá na Índia, né, que vá para o mercado, que vá para outro mercado, né, se o mercado lá está informando que teve um roubo daquele medicamento, que teve uma falsificação, a gente possa estar tendo esse alerta aqui e estar usando essa informação. Então, a escala que a gente discutia, às vezes, né, vendo algumas experiências, trazendo para o Brasil, mas ela já se tornou uma escala global. E a discussão, quando a gente vê esses documentos, é que a gente está alinhado ao que está sendo feito no mundo. Tá? Acho que é importante a gente estar num estágio bastante avançado. Então, acho que é importante retomar a lei, porque apesar de a gente sempre trazer ela é a lei 13.410, né, que alterou a 11.903/2009, ela acaba dando um norte, né, definindo basicamente como vai ser a solução no Brasil. Então, eu sei que às vezes tem propostas diferentes, vamos trabalhar com uma solução A, com a solução B para a rastreabilidade, e a gente sempre diz que a gente não, olha, infelizmente a gente não tem tanto espaço assim para inovar, né? A gente tem que inovar e trabalhar dentro do que a lei definiu, né? Então, ela definiu que o sistema deve controlar a produção, a distribuição, a comercialização, a dispensação e prescrição médica, né? Algo que a gente não tinha discutido muito no começo, a gente começa a discutir, né? Esse ano, devido à pandemia, né, você sabe, houveram normatizações, regulamentações de prescrição eletrônica, então é algo que a gente já começa a discutir também com essa interface, né, dentro da assistência, que é importante, né? Inicialmente a gente estava muito com o escopo da produção, né, a serialização das apresentações, a distribuição e a comercialização, dispensação, mas a gente entende que precisa estar se aproximando dessa discussão de prescrição eletrônica, porque a gente entende que a rastreabilidade vai agregar muito, né? Hoje, né, a gente sabe que o médico prescreve um medicamento que o paciente não encontra, né? Não tem para ele consumir aquele medicamento, seria bom, mas está em falta, ou não tem naquela região. Então, assim, a gente entende que tem uma série de soluções aí que a gente pode dar, e é muito importante para uma das atividades centrais da Gerência Geral de Monitoramento, né, que é a área que está à frente do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos da Anvisa, que é os produtos controlados, aqueles produtos que você tem, né, a receita azul, a receita amarela, são produtos, né, que podem levar ao abuso, né, tem um grave impacto na saúde pública e que precisam, né, ter um controle de dispensação de forma que a gente não tenha abuso, né, não tenha venda irregular, né, no comércio negro desses produtos. Então, a gente também está agregando a discussão do controle de dispensação, do controle de receituários aos SNCM. Então, para vocês verem, é uma solução bastante ampla, né? A gente começa falando de roubo, daqui a pouco a gente está falando de controles em geral, né? Que é o que a lei definiu. E também vocês vão ver que a gente vai estar definindo atualmente, além dos prazos, também as categorias de medicamento. Então, era uma discussão que inicialmente a gente não tinha feito e o setor não tinha se posicionado, mas na consulta pública o setor vai lá e vai apresentar uma proposta que a gente vai estar acatando de categorias de medicamento sujeitas à NCM. E outra questão importante da lei é que ela define que o sistema, né, o SNCM, ele vai se dar por identificação individualizada de medicamentos, né? Emprego de captura, armazenamento e transmissão eletrônica, né? Então, ele já define como a gente vai fazer rastreabilidade, não vai ser por lote, como alguns países fizeram, não vai ser por
individualizado de cada medicamento, né? Então, e no seu parágrafo ali já da lei já fala que vai estar nas embalagens. Então, as embalagens do medicamento vão receber uma identificação que tem que ter registro, que tem que ter número de série, lote e validade. Então, a lei definiu essas, e isso não tem espaço para a Anvisa alterar, né? O que a lei diz que a gente vai determinar que categorias. Aí a gente vai ter essa margem, mais prazos, como a Fernanda falou, e como deve ser feita a rastreabilidade no Brasil, a lei já é bem restrita, né? E também, né, foi acrescentado na alteração feita em 2016 pela Lei 3.410 que o banco de dados é centralizado, né? Então esse modelo é importante porque altera discussões anteriores e resolve algum problema que teria de insegurança quanto a essas informações, né? Então, cada membro da cadeia, pela lei, deve transmitir as informações e é uma infração sanitária, né? Então, isso é algo que a gente quer tratar de forma tranquila com todo mundo, né? Sabe a tradição da vigilância sanitária, aquela que vai lá, fecha, né? Faz o auto de infração, interdita, né? A atuação do poder de polícia, mas é algo que a gente quer trabalhar sob uma forma diferente, que a gente já propôs lá na RDC, que é uma forma de gestão de risco, né? Muito mais entender quem é os grandes tanto empresas irregulares como produtos regulares, do que ficar a todo momento, né, identificando irregularidades com a solução, né? E tem essa preocupação, sim, que as informações, aí tem uma questão toda de segurança que foi trabalhada pela equipe da USP, né, das informações. Então, todos os acessos, usar certificado digital para evitar que ocorra qualquer violação desses dados, qualquer comprometimento da segurança. Os prazos, né, a gente sempre reforça, até ali tem que andar um pouquinho mais, né, a gente já chegou agora em setembro, né, está mais atrás um pouquinho a data de hoje, mas só lembrar, os prazos da lei previam a regulamentação pela Anvisa, que ocorreu lá em 2017, pela RD 157, e conclui com a IN 19, que é importante, né, que traz lá qual os tipos de evento, né, o formato da mensagem. A gente tem, depois disso, uma fase inicial de testes, né, experimentos, que 3 indústrias participaram, né, membros da cadeia, e foi testada, né, nessa fase a solução, e com bastante êxito, né? O setor pede para a gente, né, na sequência ali, a gente tem 8 meses pela lei para validar, pede para a gente fazer mais testes, então a gente participou com mais empresas, né, empresas grandes, com grande volume de movimentação, e as empresas também avaliaram muito bem. Então, assim, a solução que a gente tem, desenvolvida junto com o apoio da USP, né, e hoje está disponível, ela é uma solução que a gente tem uma avaliação muito positiva também do setor, né? Então, a nossa área de tecnologia, as empresas de tecnologia nos passaram uma avaliação muito boa e a gente entende que concluiu com êxito e nos tempos definidos na lei, né? E agora, de maio do ano passado até abril, né, até maio, né, último dia de abril ali de 2022, a gente está na fase que a lei diz de para implementação. Então, temos até 3 anos, e nisso a gente é uma discussão importante, porque o setor pede sempre a última data, vamos no limite máximo da lei, que é uma preocupação para a gente, tá? Então, a nossa proposta é que a gente vá gradualmente implementando, né, isso que a gente propôs na consulta pública, e a gente ouviu o setor, que tem uma proposta um pouco diferente que a gente vai estar apresentando na sequência. Então, a gente está nesses 3 anos de implementação. Aqui trazendo, né, do guia do GS1, né, o pessoal pergunta bastante para a gente como é que faz e tudo mais. A gente diz, olha, existe um guia do GS1 que orienta, né, como é que compõe lá o Data Matrix, o Core, como é que deve ser dispostas as informações, né, e também tem orientado a buscar a área de rotulagem da Anvisa, né, para dar as orientações de detalhes, né, às vezes de como é que é a embalagem, né, isso tem que ser aprovado lá pela Anvisa, né, quando são alterações maiores, mas inclusive até a gente orienta que essa é uma alteração de implementação imediata, né? Então, está imprimindo na caixinha do Data Matrix, a empresa já pode fazer e só comunica para a Anvisa, tá? Então, o código de barra Data Matrix impresso nas embalagens comerciais, e
a gente acrescenta na RDC 157, que foi ratificada pela 319 no ano passado, o jeitinho da apresentação. Então, o jeitinho a gente vai estar usando, né, ao longo das movimentações como a informação para que a gente consiga estar fazendo a rastreabilidade desse produto em termos de sistema de informação. Mas as demais informações devem estar na caixa, né, por força de lei de resolução, né? E também uma coisa que a gente entendeu desde o começo no Brasil é a identificação da embalagem de transporte, né? A gente esteve lá em Portugal ano passado, né, para ver como é que foi a implementação na Europa, e a gente via lá que quando chegava embalagens, né, caixas de transporte em uma distribuidora, eles tinham que abrir caixa por caixa, porque lá eles não têm identificador de embalagem de transporte. Então, imagina, né, você abre um espaço inteiro para o pessoal ficar, eles chamam lá picar, né, ficar escaneando caixinha por caixinha para validar se aquele produto está regular. Então, é muito trabalho para a logística, né, ficar abrindo caixa e refazendo caixa todo momento. Então, a solução no Brasil conta com esse recurso de embalagem de transporte e a gente entende que é um ganho importante, né? A gente também tem os prazos da lei, né? 3 dias para ativação pelos detentores de registro, né? Os distribuidores, 5 dias para as comunicações e os dispensadores, 7 dias, tá? E os dados devem ser mantidos lá 1 ano com a empresa desses registros de movimentação de medicamentos. A IN19, que é outro instrumento importante, né, que traz lá os tipos de eventos que devem ser declarados. A gente até estava esses dias, né, vendo o documento do ICMA, né, da OMS, né, eles têm também umas terminologias semelhantes que a gente está discutindo com eles, né? Então, a ativação do medicamento, produção, importação, né, a movimentação, né, a expedição e recebimento, a finalização e também, eventualmente, alguma retificação, né, revogar os eventos ou substituir os eventos. São importantes para as rotinas de sistemas de informação e que as mensagens devem ser na notação XML. Então, permite que as empresas desenvolvam soluções e essas soluções interoperem com seus sistemas, que é importante, né? A gente trabalhar com padrões abertos, né? Então, isso foi uma definição que foi seguida, né, pela equipe da USP desde o começo, para a gente permitir que o mercado, né, abra e desenvolva soluções para a rastreabilidade, né? Então, a gente teve aqui, na visão da solução para o Brasil, a gente pressupõe a serialização das embalagens, né? A disponibilização do repositório central. Inicialmente, a gente já tem esse repositório lá para essa fase de implementação disponível na Anvisa, tá? Então, a gente já está lá, quem tem empresas testando, né? A gente tem esse repositório disponível para as empresas que já implementaram, já serializam, enviar dado, testar a sua solução. As comunicações dos arquivos XML para esse repositório. À medida que o medicamento vai se movimentando, né, as distribuidoras devem reportar também e os serviços de saúde e varejo, né, também devem comunicar a dispensação, o recebimento e a dispensação e outras finalizações desses medicamentos. Tá? Então, essa é a visão maior, né? Acho importante a fala do Ricardo GSI, o pessoal nos procura, né, sobre rastreabilidade horizontal, é importante, né? Não foi algo que a gente entendeu que estava no escopo do que a Anvisa deveria fazer, né? O escopo da lei é a gente receber essas mensagens, né, e estar validando, né, que esses produtos são regulares em consultas. Então, essa comunicação horizontal entre membros da cadeia se entendeu que não está no escopo das obrigações da Anvisa, né? A gente entende que tem essa integração com sistemas de controle de produção, logística, varejo, assistência à saúde, né, que precisa ser desenvolvida. A gente também viu lá da experiência em Portugal, da implementação da Comunidade Europeia, que o pessoal tinha que usar 2, 3 sistemas, né? Então, tinha que ter o controle lá no sistema europeu da validade do medicamento e depois ele tinha que usar o sistema da empresa, né? Então, os sistemas não se comunicavam, né? Você tinha que
trazer muito mais trabalho para as pessoas, né? Então, a gente entende que a solução permite a gente superar esse tipo de retrabalho. A integração com os controles sanitários, então, eu tenho um alerta de recolhimento, eu tenho um produto ali que a gente tem uma falsificação, um risco de falsificação daquele produto, então a gente entende que essa solução vai estar permitindo isso. E aplicações para o cidadão, né? A solução do Brasil, e já vi que alguns outros países, eu até vi que o GS1 está disponibilizando uma ferramenta para leitura de data matrix em medicações. Depois, não sei se o Ricardo no final pode. Fiquei curioso, até baixei o aplicativo aqui, mas acho que é da Noruega, parece lá. O pessoal consegue, lendo o Data Matrix, já recuperar uma série de informações do medicamento. Aí acho que é curioso lá. Mas essa ideia a gente tem na solução do Brasil, né, que não tem na proposta atual da Comunidade Europeia, que o cidadão vai poder estar escaneando e validando se aquele produto está regular ou não, e a partir daí também, acho que é um universo de soluções que pode estar chegando na mão do cidadão. A gente já viu que empresas farmacêuticas já usam, né, esse tipo de escaneamento para poder interagir com o cidadão, né? Tá o seu paciente, né? Tá acompanhando com ele, recebendo notificação de evento adverso. Então, uma série de potenciais aí, né? Como o Mário falou, né? De uso da rastreabilidade que a gente ainda não vislumbra, né? Isso aí vamos deixar para os inovadores aí. Acho que é interessante, né? Toda essa participação da universidade, né? Tem bastante coisa, né? Um mundo novo que está chegando aí, a internet das coisas que está chegando no medicamento, né? Que abre uma série de possibilidades que a gente ainda está tateando, né? A gente está seguindo a lei, né? O que diz a lei? Tem que comunicar, né, as movimentações, a ativação, a finalização, e a gente desenvolveu a solução para isso. Mas tem uma série de utilizações que está se começando a pensar, né? Então, a fase atual, como a Fernanda falou, é da consulta pública. A gente trabalhou a análise dessa consulta pública e os resultados, né? O setor industrial, aí, os detentores de registro, bastante preocupados com os prazos, né? Porque eles precisam adquirir, instalar equipamentos, testar, né? Validar, controle de qualidade. Então, e propõe que na consulta pública que eles, ao invés de começar já esse ano, que é a proposta inicial, agora em outubro, a enviar dados, que eles enviassem um plano de implementação, tá? Então, a gente vai estar acatando essa proposta, né? Outra questão que o setor traz de insegurança jurídica, mas isso é uma coisa que a gente entende que não existe, gente. A questão de imprimir data matrix nas embalagens, ela já está definida na RDC 157 de 2017, que já está ratificada pela RDC de 2019. Tá? Por quê? Porque é uma solução que já está definida, né, globalmente, em outros mercados. Então, a gente já testou, já validou, já está mais que claro. A impressão do Data Matrix com essas informações nas embalagens, ela já está desde a RDC 54 de 2013. Né? Então, assim, a gente entende que as indústrias, né, já estão aptas há bastante tempo das definições que elas necessitam para serializar, né? Ou seja, imprimir nas embalagens o Data Matrix e as informações do I1. Né? O que a gente vai estar definindo agora são os prazos para o envio. Né? Então, assim, das embalagens, já pressupõe que as embalagens já estejam serializadas. Né? Mas o que a gente viu? Uma preocupação grande do setor regulado, né? A gente teve ali 12 entidades representativas na consulta pública, todas, assim, a gente acata 85% das contribuições, então todas as contribuições que o pessoal deu, tanto quanto a escopo, quanto a implementação, a gente está acatando na minuta de instrução normativa, que está lá no processo, que já está na Procuradoria. Então, como a Fernanda falou, breve aí a gente vai ter essa diretoria colegiada para discutir a proposta final. É uma proposta que também a gente já harmonizou com as demais diretorias. Tá? Então, o que a gente está definindo agora é só os prazos de início dos envios, né? Os prazos máximos. Né? Então, aquelas indústrias que já estão prontas, a gente tem as soluções para eles, o ambiente para eles realizarem os testes de conexão, né, os testes de envio, validarem lá os seus arquivos e começarem as transmissões. Tá?
Então, a instrução, ela traz uma coisa nova, né, na minuta que não estava na consulta pública, que são os medicamentos sujeitos ao SNCM, que foi uma proposta dessas 12 entidades representativas, né, todas as grandes entidades do Brasil que participaram, e propuseram que o escopo, e principalmente nessa fase de implementação, seriam os medicamentos sujeitos à prescrição. Né? Então, a gente reduziu a esse escopo e ainda faculta que algumas categorias ali, elas podem enviar dados, né? As empresas podem facultar a enviar. Se a empresa entende que ela tem um ganho com a rastreabilidade, né, da segurança do seu produto, da sua marca, da relação com o seu cliente, lá, com o seu paciente, com o seu consumidor, ela está facultada a usar o SNCM para isso. Tá? Então, a gente coloca que é sujeito, ou seja, obrigado à prescrição, e coloca facultado aqueles produtos isentos de prescrição, né? Os específicos, fitoterápicos, dinamizados, radiofármacos, meio de contraste, gases medicinais, soluções parenterais a partir de 50 ml, soro e vacinas do PNI, medicamentos de programas do Ministério da Saúde e amostra grátis. Tá? Isso foi a proposta do próprio setor que a gente está incorporando, né, na versão final da resolução, e a gente entende que é importante. A gente está numa fase de implementação, uma fase que quanto mais alinhado a gente tiver para sentar trabalhado ao redor do mundo, né, mais tranquilo a implementação. Então, a gente sabe que os mercados globais têm esse escopo em geral, né, que se refletiu na proposta do setor, né, o que a gente viu na Europa, também eles trabalham com o sujeito à prescrição. A gente não adotou um modelo europeu de lista branca, lista negra, porque parecia que dava uma certa mudar de uma hora para outra, o que tem que ser serializado é muito complicado, né? A indústria não consegue fazer isso rápido, né? Se ela não fazia determinados produtos e tiver que fazer de uma hora para outra, então a gente entende que tem que ser um processo de discussão longo, né? Como a gente fez com a própria RDC e discussão normativa. Então, a gente entende, por outro lado, também que pode facultar. Então, aquelas empresas que já serializam, mesmo que seja o MIP, né? O medicamento isento de prescrição, ela pode, se a empresa serializa os seus fitoterápicos, ela pode passar para a gente, específicos, né? Então, é facultado, mas ela pode estar utilizando a solução. Então, isso é uma novidade em relação à proposta que a gente trabalhou na consulta pública, né? O texto da consulta pública, então a gente, na minuta pós-consulta pública, a gente está trabalhando com os sujeitos à prescrição, sob prescrição, né? E também uma novidade, a gente entendeu que era importante, e principalmente com a discussão, com a incorporação do SNGPC ao SNCM, é que nós precisávamos de um sistema de metadados. Ou seja, tem dados que a gente precisa saber da empresa relativos àquele medicamento que hoje não estão em bases disponíveis da Anvisa. Né? A gente não tem uma base atualizada da Anvisa com o GTIN, né? O Global Trade Identification Number de cada medicamento, a gente não tem lá. Então, a gente precisaria que as empresas informassem, né? Olha, esse medicamento registro tal, eu uso o GTIN tal. Então, essa base a empresa vai informar. A gente vai solicitar também que ela informe se esse produto é serializado ou não, entendendo que é facultado, né, alguns produtos. Se esse produto está sendo rastreado, ou seja, ela pode estar trazendo um produto de um mercado que ele vem serializado, mas ela não vai rastrear ele no Brasil. Tá? Então, para a solução entender como se comportar, se eventualmente um produto que chega serializado de um mercado e é lido lá numa farmácia, né? Na hora de dispensar, ele lê um serial, um data matrix de um produto, né? Não está achando que aquele produto é um produto falsificado, né? Então, o sistema vai ter essa inteligência. Esse é um problema grande que apareceu na Europa, né? Devido a ter produto que estava com data matrix e outros que não estavam com data matrix ou de diferentes mercados. Então, a empresa informar se ele é rastreado ou não. A classificação ATC da Organização Mundial de Saúde, né? Que vai permitir a gente fazer análise rapidamente e estar entendendo, né, percentuais de produto que estão já serializados, de que categorias que eles são, se são antibióticos, se é um medicamento, se é antipertensivo. Então, é uma classificação que permite uma série de análises e também quando que ela começou a produção daquele produto e quando que ela encerrou, né, a comercialização daquele produto e a razão. Essas informações hoje já são prestadas
para a área que acompanha o desabastecimento, né, o risco de desabastecimento. Então, essa informação vai passar a ser prestada dentro do próprio SNCM. Tá? E, finalmente, os prazos, né, a gente está colocando como prazo inicial para aqueles produtos que já são serializados a data de 1º de dezembro, e para aqueles produtos que ainda não são serializados, né, as empresas deverão submeter um plano até essa data, né? Ela vai submeter numa ferramenta que vai ser apresentada ao longo dos eventos aqui, seminários, né? A solução, como ela vai funcionar, mas a ideia é que a empresa basicamente indique que data que ela vai iniciar as etapas de mapeamento de processo e vai encerrar essa etapa, aprovar o plano de aquisição pela alta direção e concluir, iniciar a aquisição e concluir a instalação dos equipamentos, iniciar as validações de embalagem, das linhas de embalagem, e atualizar os diferentes elementos do sistema de gestão da qualidade, e, finalmente, a etapa final de integração da serialização, processos logísticos e comunicação dos registros. Né? A gente precisou discutir com empresas nacionais que já haviam implementado a serialização para identificar essas etapas. Então, a gente entende que ela é um ganho, a gente vai conseguir ver, né, junto com as empresas, né, se ela já cumpriu essa etapa, que etapa ela está, para a gente ter uma visão real de como está a serialização dos produtos no Brasil e o início da rastreabilidade. Então, até depois de 1º de dezembro, a gente vai ter uma visão muito mais próxima, né, de entender que empresas, que produtos, né, o que está acontecendo com esse mercado. Que foi uma solicitação das próprias empresas. A gente só qualificou mais o que deveria ser esse plano. A gente ficava com receio de receber uma série de arquivos, documentação, e não ter como acompanhar essa informação. Né? E as empresas devem registrar por linha de produção, então a gente quer ter uma visão um pouquinho detalhada, entendendo que as linhas de produção a gente precisa saber em que etapas elas estão, porque a gente viu nas implementações que as empresas adotam organizações diferentes. Se ela usar uma organização para todas as suas linhas, ela só repete a data. Tá? E até a solução que o pessoal está trabalhando vai poder, né, tá subindo um arquivo Excel com essas informações, então vai ser bastante ágil para as empresas estarem informando esses planos. Tá? E o final, o início da comunicação dos medicamentos serializados deve ser concluído até 60 dias antes do prazo final da lei. Ou seja, a gente está definindo que até 28 de fevereiro de 2022 é o prazo máximo para as empresas concluírem, né, todo o processo de serialização e início da comunicação de eventos, de ativação e movimentação de medicamentos. Dessa forma, também, né, distribuidores e varejistas, né, atacadistas, também vão ter esse prazo, e a gente entendeu que os demais membros, né, ou seja, os dispensadores, aí, serviços de saúde e órgãos do SUS, vão ter o prazo máximo da lei para iniciar as comunicações. Tá? E também está facultando as clínicas, consultórios, né, que façam a comunicação, principalmente nessa etapa atual. Né? A gente viu, por exemplo, na Europa, o pessoal não exige comunicação de finalização de medicamentos de pequenos consultórios e clínicas. Né? E a gente entende que esse número é muito grande, né? Se a gente fosse cobrar que cada consultório odontológico tivesse lá uma interface para comunicar nesse momento atual, né? A gente gastaria muita energia tendo dezenas de milhares de serviços aí que se conectar com a SNCM. Então, a gente entende que nessa fase de implementação vai estar facultado para consultórios e clínicas. E, finalmente, né, que a gente vai estar incorporando, né, à medida que os medicamentos passam a ser rastreados, tendo o Data Matrix, eles também passam a ser controlados pelo SNCM. Aqueles medicamentos que eram controlados pelo SNGPC, né, passam a ser controlados pela SNCM. Claro, a gente vai ter uma transição, né? Até que a gente esteja todo o mercado serializado, a gente vai estar convivendo com as duas soluções. Tá? Mas isso a gente vai ter mais explicação nos manuais e guias de implementação. Então, a próxima fase é publicar essa norma, né? E a partir daí, a gente está publicando a versão do guia e manual da SNCM,
A ideia é que a gente esteja o guia versão em inglês também, né? Vários representantes do setor nos solicitaram, e a versão 1.0 do sistema sair também junto com o guia. Então, o pessoal fica muita dúvida, porque a versão que a gente está lá é 0.99, né? Então, a gente vai estar... essa é a versão 1.0, e a partir dali vão ter adicionados módulos. Então, ela é uma versão bem enxuta, né? Tanto o guia quanto a versão, eles focam nessa etapa de implementação de comunicação de eventos apenas. Tá bom, gente? Obrigado. Desculpa passar um pouquinho o tempo aí, mas dá essa visão de como que a gente está hoje, tá? E estamos à disposição aí para quem eventuais dúvidas. Obrigado. Cristiano, muito obrigado pelo todo o apoio, né? Muito obrigado por todo mundo no painel, né? A nossa previsão era que esse evento fosse de 1 hora, né? A gente vai ter toda terça-feira mais 1 hora de discussão com relação aos do's e don'ts. A ideia dos do's e don'ts aqui, né? Tem a pergunta aqui do site, né? Com relação, por exemplo, à questão do operador logístico. O operador logístico vai ser tratado dentro das sessões de discussões do detentor de registro, porque é uma operação muito casada uma com a outra. A gente tem aqui várias perguntas, né? A gente não vai conseguir, dado que a gente estourou tempo, passar dessas perguntas, né? Eu só vou pegando aqui, acho que eu consegui passar só 2 agora, nesse momento, né? A gente sabe que durante todo o processo de definir os do's e don'ts, a nossa lógica foi: vamos fazer uma discussão muito forte dos indontes, com visão de todo mundo, para que a gente possa ter certeza de como que a gente vai preencher o plano no final. E o Vidal vai apresentar isso na última reunião. O professor Vidal vai trazer isso na nossa última reunião, nossa penúltima reunião, na verdade. A última a gente traz vocês novamente, né? Então, a gente vai trazer novamente a vocês na última reunião, avisa. Vocês, claro, estão convidados a acompanhar todas as discussões dos indontes. Será ótimo se a gente puder contar contigo nesse bate-papo, né, Cristiano? Eu tenho aqui uma pergunta que veio para a doutora Fernanda, né? Doutora Fernanda, a pergunta que veio é com relação à IN, né? Como a IN ainda não foi pautada a senhora comentou que pode ser pautada nos próximos meses, né? Ou seja, não tem uma data ainda, não é nesse mês. Se isso vai impactar o prazo previsto para 1/12, para começar o início de transmissão, ou qualquer outro prazo que a gente tem aí com relação à regulamentação. Oi, boa tarde. Acho que o Cristiano, na apresentação dele, ele já deu alguns esclarecimentos relativos a esses prazos. Como ele falou, nesse momento já está em prazo, em fase final dentro lá da Anvisa, já está com a análise da Procuradoria, que é um dos últimos momentos do trâmite regulatório. Então, a princípio, os prazos continuam os mesmos, como o Cristiano já expôs os prazos na apresentação dele. Quase a maioria das perguntas aqui estão ligadas a prazo, viu, Cristiano? Prazo que a gente vai estressar novamente durante os bate-papos que a gente vai ter aí durante os workshops, né? Eu queria também, muito obrigado, professora Fernanda, pelos comentários, viu, professora? Acho que você reforçou, né? O pessoal está muito ansioso para saber quando sai a IN. Então, essa pergunta para você. Se você tem essa bola de cristal aí para saber quando que... E com essa pergunta a gente encerra basicamente essa questão de perguntas e respostas. Tudo que está no chat vai ser mandado para o pessoal da PwC, para o Rodrigo Damiano. Tudo que está no chat vai ser mandado para a Renata, da Deloitte, e para o Fabiano, da Ernst Young, que vão dar vazão para o que está no chat durante as sessões, workshops das terça-feiras, tá bom? Tá. Só assim, eu acho que é importante do prazo, né? Assim, o processo, ele não segue não tem uma agenda de datas definidas, né? Assim, o pessoal liga, a gente diz, não, já está lá com o diretor, né? Então, essa etapa dura 15 dias na procuradoria, né? Mas o que a gente vê? Assim, claro, às vezes alguém pede para pesquisar alguma coisa, vai uma entidade representativa, coloca algum problema novo, então, assim, é um processo que a gente aparentemente está tudo definido, seguimos a etapa e pode surgir alguma coisa. A gente entende que esgotou, sabe, Elcio? Assim, acho que
de tanto tempo com o tema, assim, a gente vê alguma coisa lá parecida, não, mas isso aqui já foi definido, isso aqui já foi tratado. Então, a nossa expectativa é breve mesmo, tá? O processo está na Procuradoria, ou seja, a etapa mesmo final, a gente já fez a rodada com todas as diretorias, a versão já está bem harmonizada, né? Então, passando da Procuradoria, a próxima etapa é pautada de call, né? Então, assim, a gente fica falando dos tempos mínimos aí, 15, 30 dias, mas surgindo qualquer coisa, uma nova emergência, um novo medicamento aí, uma vacina né, do coronavírus, vocês sabem que isso impacta, né? A instituição volta toda para essa questão. Então, aí fica no segundo plano, mas os tempos ótimos seriam esses, mas os tempos reais podem ser outros, né? E só uma última questão também, eu acho que uma coisa nova que surgiu, acho que o pessoal está com dúvida ali nessa ideia de metadados, para que ele é importante, ele vai permitir que o pessoal está perguntando aqui, mas eu posso botar numa amostra grátis que é serializada? Pode. No serviço de metadados, você vai informar isso. Olha, eu tenho algo que ele é serializado, mas eu não estou rastreando. Então, ele vai ser uma solução que a gente vai poder utilizar para que, ao longo, né, das verificações na cadeia, a gente não esteja lá alguém dizendo, não, isso aqui é falso, não toma esse medicamento, né? Então, a gente pensou algo que vai dar conta desse tipo de coisa e facultando as empresas, né? Aquelas empresas que entenderem que querem serializar todos os seus produtos, a solução está pronta para isso, né? Eu acho que logo vai virar um padrão de mercado, logo vai virar a regra, né? Vai vir a indústria 4.0, né? Como vocês vêm trabalhando, e tudo vai ser serializado, né? Tudo vai estar com data matrix e com uma série de controles, né? Então a gente está pensando que vamos deixar facultado, ao invés de dizer não manda, e alguém verifica lá na frente a solução, não entende o que está acontecendo, é um produto não rastreado, e o cidadão ficar, né, preocupado com aquilo. Então a gente pensou que esse serviço seria muito importante para que a gente possa garantir que diferentes produtos que chegam no mercado nacional, indústrias que estão trabalhando, né, com diferentes graus de automação, de controle, né, possam participar de acordo com o seu estágio aí de implementação. Tá? Excelente. Excelente, Cristiano. Excelente, doutora Fernanda. Doutor Elcio, eu gostaria de só fazer mais um comentário, desculpa. Claro. Mas é bom assim a gente deixar muito claro que essa é uma discussão que já está bem amadurecida dentro da agência, já são anos discutindo essa solução, já são anos discutindo como seria o processo de implementação, então a área técnica já vê a implementação do SM de uma forma bem madura. Bem clara. Excelente, excelente. Muito obrigado, doutora Fernanda. Muito obrigado, Cristiano. Novamente, só para finalizar aqui o evento, mandem as perguntas, vão ser encaminhadas para o pessoal, para o Damiano, lá do PwC, vai ser encaminhadas para a Renata, vão ser encaminhadas para o Fabiano, vão ser encaminhadas para o Rodrigo, para o Luca, Rodrigo do T2, o Damiano, o Luca também, que também é pesquisador aqui do GAESE, para ajudar. E no final, quando a gente vai ter a última uma sessão com o Vidal, que vai ajudar a gente mostrando como a gente preenche o plano. Acabando todas essas reuniões que a gente está querendo saber sobre os dos indômitos para preencher um plano com o pé no chão, a gente vai conseguir depois fazer uma nova reunião, que é a reunião na última terça-feira do mês, que a gente espera contar novamente com a senhora, a doutora Fernanda, com o Cristiano, onde que a gente vai estar compartilhando com vocês todo esse trabalho dessas 3 terça-feiras próximas, e para a gente ver se a gente consegue ter um alinhamento e todo mundo ficar seguro com o que tem para fazer pela frente, né? Tem muita pergunta aqui, a gente vai colocar as informações, né? E, Cristiano, você vai conseguir compartilhar a sua apresentação para a gente compartilhar? Sim, a gente manda na sequência já. Legal, a apresentação sua vai ficar no nosso site lá, tá, Cristiano? No site do CETERM. Gente, muito obrigado a todos. Né? Marco, você está aí ou o Marcos está no HC lá, o negócio é meio complicado, ele, o professor Eduardo, estão numa fase muito difícil lá, por causa do Covid. Ricardo, alguém quer mais alguma consideração final? Mário? Não? Não, só dar os parabéns para todo mundo e agradecer a participação de todos. Obrigado, Cristiano, obrigado, Fernando, obrigado a todo mundo, obrigado. Vamos nos encontrando na próxima terça-feira, ao mesmo horário. Ok, um abraço, professor.
Tchau, professor Ali. Tchau, tchau. Hoje foi rápido. Até terça. Vamos ao próximo. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde.